Fala pessoal, tudo bom com vocês? Passando por aqui hoje para compartilhar um vídeo falando sobre a importância de você ter o discernimento de não colocar a culpa na pessoa errada. E não, esse vídeo não é um clickbait, realmente eu quero falar com vocês porque às vezes a gente está colocando a culpa no diabo, que na verdade é uma falta de caráter nossa, uma falta de domínio, uma falta de autocontrole, né? E nós vamos olhar diversas vezes na Bíblia o próprio Jesus, o apóstolo Paulo, ensinando sobre como a gente pode se dominar. E o que eu vejo às vezes é que as pessoas espiritualizam muito essa questão pessoal, quando na verdade deveria ser um trato do próprio caráter, do próprio comportamento. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, no versículo 22, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. E um dos frutos do Espírito que o apóstolo Paulo fala é sobre o domínio próprio. E às vezes a falta do domínio próprio, a falta do autocontrole, nos faz pecar, nos faz errar o alvo, errar a rota. Porque o que é o pecado se não errar a rota, errar o alvo daquilo que o Senhor já preparou para que nós pudéssemos andar. E quando coisas ruins acontecem por conta dessa falta de autocontrole, desse auto se administrar, a gente acaba colocando a culpa na pessoa errada. E essa espiritualização exacerbada para dizer que tudo é culpa do diabo, tira a nossa responsabilidade de assumir os nossos próprios erros. E Deus não quer que a gente viva o tempo todo colocando a culpa em pessoas que não têm nada a ver com a nossa falta de caráter. O que você precisa entender é que esse senso de colocar a culpa na pessoa errada não é de hoje. Acontece desde o tempo da criação, quando a mulher cai e Deus pergunta ao homem o que foi que aconteceu, ele diz, foi a mulher que tu me deste. Só que o dever de cuidar da mulher estava sobre o homem. E o que aconteceu que o homem não estava do lado da mulher quando ela estava perto daquela árvore? Você percebe que existem coisas que às vezes você está colocando a culpa nas pessoas erradas, quando na verdade você deveria ter o autocontrole, você deveria dominar a sua vida, dominar o seu comportamento, dominar as suas atitudes. Isso seria muito mais fácil, né? Isso seria muito mais vantajoso para que nós pudéssemos viver uma vida cristã saudável. E não, eu não estou aqui dizendo que o diabo não tem culpa de nada. Não, a Bíblia já diz que ele é o Deus deste século, né? E quando você entende isso, você vai ter que ter um discernimento espiritual para compreender o que de fato é um ataque espiritual e, por outro lado, você compreender o que é que você tem que fazer para mudar a sua vida no que diz respeito ao seu caráter. E não justificar as tuas falhas dizendo que tudo é um ataque espiritual. E quando você olha o comportamento de Jesus, quando você olha o comportamento do apóstolo Paulo, quando você olha o comportamento de alguns discípulos, você percebe que todos eles tinham algo em comum, a submissão à vontade de Deus. Quando você se torna submisso à vontade de Deus, fica muito mais fácil você ter o discernimento para compreender coisas que você precisa mudar. Eu vou te dar um exemplo pessoal meu de coisas que eu tenho enfrentado nesses dias, lutado para sair da procrastinação. Esses dias eu acompanhei um vídeo do Pinho, eu também acompanho o Pinho, e eu tomei uma decisão de reduzir drasticamente o meu consumo de redes sociais. Na verdade, eu zerei, eu apaguei todos os aplicativos que eu tenho de rede social, seja o X, seja TikTok, seja Instagram, seja todos esses aplicativos, eu deletei todos. Então eu estou criando os meus conteúdos e postando direto do computador e deixo lá subir. Não fico olhando visualização, essas coisas todas. Então por que eu fiz isso? Porque eu percebi que as redes sociais estavam dominando a minha vida e roubando um tempo que eu deveria estar investindo em outras coisas. E eu não posso dizer que isso foi um ataque espiritual para me distrair. Não, foi uma coisa, um comportamento que eu precisava ter para mudar a minha vida e restaurar a essência. Então você percebe que são coisas que você precisa fazer para que o teu destino seja alterado, para que o teu futuro seja influenciado. Então nem tudo é o diabo na tua vida.
Às vezes é só um comportamento que você precisa mudar e isso você só vai descobrir lá naquele lugar de oração. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você gostou dele, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Não se esqueça de deixar um like para que esse vídeo possa ser compartilhado com outras pessoas. E me diz aí nos comentários o que é que você tem enfrentado e tem culpado outras pessoas. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.